Podemos nos assentar um instante, por favor. Solenidade da Epifania do Senhor. A igreja nos propõe então aqui esses textos bíblicos no profeta Isaías, Efésios, São Paulo, né? E o Evangelho de São Mateus. Na primeira leitura do profeta Isaías, que começa, lá nós estamos no versículo 60, no primeiro versículo, que nos diz justamente isto: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. É uma boa notícia, é uma notícia que traz esperança para Jerusalém, que traz esperança para o povo de Deus. Mas por outro lado, nós sabemos que este mesmo povo não quis essa esperança. Nós estamos lá no Antigo Testamento. Eles não aceitaram, não acreditaram, aliás, estão aguardando ainda a vinda dele, né? Mas é uma boa nova. E o profeta agora diz para nós como igreja, e nós acolhemos esta esperança, nós acolhemos esse mistério, como São Paulo está dizendo aqui na segunda leitura, né? Este mistério, que é a Epifania do Senhor, que é a manifestação do Senhor, que é o nascimento de Jesus, né? Que a gente deve crer e nem ficar esquentando muito a cabeça para compreender, porque é mistério, né? Às vezes, se nós vamos mergulhando a fundo em alguns contextos, algumas realidades teológicas, inclusive, da nossa fé cristã, nós não vamos encontrar respostas racionais. A fé justamente nos impulsiona a isso, a crer, a acreditar nas palavras do Senhor, nas palavras de Jesus, na Sagrada Escritura, naquilo que nos garante. Nós estamos justamente celebrando isso, esse menino que nasceu, esse menino que agora se manifesta. E Paulo está dizendo que este mistério de Deus, que esta manifestação de Deus, do Filho de Deus, é para todos, né? Deus quer a salvação de todos, Deus não quer perder nenhum dos seus. Mas alguns abrem os seus corações, abrem as suas mentes, né? Se abrem para esta novidade, se abrem para esta boa nova e acolhe, como nós cristãos acolhemos, acompanhando o processo, o caminho de Jesus, né? E nós ouvimos aqui também no Evangelho, Maria, sua mãe, que Jesus foi gerado no ventre de Maria. Mas, padre, isso é óbvio, mas algumas coisas a gente precisa ir relembrando, né? Porque há aqueles que às vezes não gostam muito de Maria, mas é preciso lembrar que é ela que é a mãe de Jesus, né? Que foi o sim dela que fez com que viesse o Filho de Deus. Portanto, uma mulher querida, especial, escolhida a dedo por Deus. Mas celebrar justamente a Epifania do Senhor é celebrar também, claro, esse primeiro momento, que Jesus, claro, nós celebramos esses dias o Natal, nasceu, mas agora começa a se espalhar a notícia desse menino, né? Começa a espalhar que aquele menino que nasceu não era somente uma ou mais uma criança naquela época, naquele momento, mas que seria ele então o Messias, o Filho de Deus. Isso começa então a criar um certo tumulto, algumas preocupações, afinal de contas, quem será este menino? Talvez uma das notícias, né, um pouco assim, que deixou Maria também um pouco inquieta, ou bastante inquieta, quando lá, levando Jesus com São José no templo, estava lá Simeão, o velho Simeão, o profeta, e também a profetisa Ana. E Simeão falou: olha, né, esse menino será a causa de crescimento e de queda para muita gente. Muita gente. E digo mais, uma espada te transpassará o coração. Imagina, ela estava ali com uma criança no colo, né? E de repente o velho Simeão já estava dizendo algumas coisas, né, da história do futuro de Jesus, que certamente deixou Maria um pouco inquieta, preocupada. Aliás, até porque não se compreendia
Como é que eu posso compreender certas coisas? Embora esteja lá na Sagrada Escritura, mas tudo isso não deixa de ser uma novidade. E agora nós, como cristãos, que somos agraciados porque acolhemos esta mensagem, porque acolhemos Jesus, porque aceitamos a sua presença na nossa vida, nós participamos também desta epifania, desta manifestação, e queremos não somente celebrar como uma festa da liturgia da igreja, porque todos os anos nós vamos fazendo esse ciclo, né? Nós vamos celebrando, todos os anos, vamos celebrando o Natal, celebramos a Epifania, vamos celebrando os mistérios da vida de Jesus. E a liturgia nos dá então esta graça, amados, de retomarmos, sempre retomar, sempre recomeçar, sempre reiniciar algumas coisas da nossa vida. E é um processo que cabe, é claro, conforme nós vamos nos aprofundando nos mistérios da vida de Jesus, conforme nós vamos abrindo a nossa vida, o padre está dizendo a nossa, mas é preciso que cada um pessoalmente abra o seu coração. Né? Nós estamos aqui numa igreja, estamos num santuário, somos muitos, mas é preciso que dentre esses muitos que somos nós, cada um pessoalmente vá acolhendo essa palavra, vá acolhendo Jesus, vá permitindo Jesus nascer em seu coração. Porque, na verdade, irmãos, o papel, a missão de cada um de nós, e nós temos uma missão, hein? Todo cristão, todo batizado tem uma missão que precisa ser cumprida, que precisa ser exercida por cada um de nós. Eu penso que uma das funções nossas, né, neste mundo, além dos nossos projetos, dos nossos sonhos, é ser como uma estrela. Nós ouvimos aqui das estrelas, que os 3 reis magos iam seguindo até chegar a Jesus. Nós precisamos ser também como esta estrela, que leve as pessoas a Jesus, que faça as pessoas encontrar-se com o Senhor. Mas a pergunta é, será que se alguém, suponhamos que eu seja uma estrela, né? Eu não estou falando de um artista, mas uma estrela aqui no contexto do Evangelho. Se alguém vai seguindo esta estrela, que sou eu, que é você, essa pessoa vai chegar até Jesus? Ela vai realmente encontrar-se com Jesus? É um questionamento que nós devemos fazer. Eu não estou apenas dizendo, olha, bater lá na porta do meu vizinho, olha, vamos para a igreja e me siga, né? O caminho que eu fizer, você faz. Não é esse o caminho, simplesmente. Nós estamos falando que se eu sou uma estrela, esta estrela precisa brilhar, precisa iluminar, precisa refletir a luz deste mesmo Cristo. Por isso, amados, a coerência de uma vida cristã. Porque assim, tudo bem que eu vá à igreja, que eu venha à igreja, ou qualquer igreja que seja, mas se a minha vida não está de acordo, quem vai querer seguir essa estrela? Ninguém quer seguir, porque você vai, mas olha aí a sua vida, né? Você está na igreja, né? Você vai na missa, ou de repente você vai lá na celebração, vai no culto, sei lá onde quer que seja, mas olha a sua vida. Irmãos, a força do Evangelho precisa justamente passar pelas nossas atitudes concretas. Aliás, a vida cristã é uma constante nesse processo de conversão. Sempre. Às vezes tem pessoas que se angustiam no percurso da caminhada, porque de repente elas começam a se deparar, poxa, mas essa situação aqui, ela está me acompanhando há algumas décadas. Mas é melhor que essa situação, que ela não seja positiva, mas é melhor que ela esteja algumas décadas com você, e você com Jesus, do que sem Jesus. Por que esse menino se manifesta? Por que esse Deus se manifesta? Porque Deus não se cansa de amar.
E isso é importante, irmãos, nós entendemos. Deus não se cansa de amar. Nós nos cansamos, e muitas vezes, até mesmo de amar a nós mesmos. É terrível quando alguém se cansa de si mesmo. Já viu aquela situação que a pessoa diz, mas quando eu não me aguento. Quando você diz, eu já não estou aguentando eu mais, não me aguento mais, imagina os outros, né? Porque quando você chega nesse estágio, é porque a coisa já está feia. Mas nós não podemos caminhar, ir por este caminho. Quando você se percebe em situações, em realidades difíceis, mas padre, eu não estou mais conseguindo assimilar as coisas, tudo é tão difícil, eu rezo, eu oro, eu peço, eu faço novena, eu vou na missa, mas as coisas não caminham. Primeiro é preciso entender, né? Jesus lá no Evangelho de São João, ele vai dizer assim, aliás, antes ele vai dizer, eu vou preparar um lugar, e quando tiver preparado esse lugar, eu vou voltar e vou buscar vocês, né? Aí Tomé fala assim, mas Senhor, como que nós vamos, porque nós não conhecemos esse caminho. Aí Jesus vai dizer, mas eu sou o caminho, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Gente, não é só um versículo da palavra de Deus, isso aqui é o sentido do nosso respirar. Ah, mas eu já sei de cor e salteado que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim, eu também sei. Mas uma coisa é eu saber, outra coisa é eu pôr o pé nesse caminho e caminhar. Sobretudo em tempos em que existem infinitos caminhos. Quantos? Que o mundo oferece, propõe, e é preciso nós tomarmos cuidado, porque esses outros caminhos, eles são mais fáceis, né? Eles não são mais difíceis, não, eles são os mais fáceis. Pelo contrário, o caminho de Jesus, o caminho que ele propõe, é justamente talvez o mais difícil. Tem espinhos, tem cruz, tem desafios, tem as noites escuras, tem as incompreensões. Herodes, quando falou, olha, vá lá, descubra onde ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. Mentira, ele não queria adorar coisa nenhuma, ele já queria matar Jesus. Já queria, porque, né, o medo, a insegurança, orgulhoso, prepotente, ficou com medo de perder o poder, afinal de contas, rei dos judeus, é melhor matar esse menino, porque ele vai tomar meu lugar aqui, né? Vamos acabar com a vida dele. Então, vocês vão lá, quando vocês descobrirem, você vem aqui e me avisa. Só que Deus falou para os magos em sonho, olha, Herodes quer matar o menino. Então, eles fizeram outro caminho, já não voltaram para o mesmo caminho. Mas a intenção dele era matar. Já era acabar com a vida do menino Jesus. Passou, foi incompreendido, foi rejeitado já no início da vida. Do início à cruz, foi incompreendido e rejeitado. E às vezes nós cristãos, qualquer coisinha, qualquer pessoa que se posiciona contra, né, que nos critica, a gente se acaba porque alguém disse não. Perdi o sentido da minha vida porque alguém me contrariou. Mas ali na cruz foi o quê? Gente, cristão tem que ser homem e mulher que se posiciona diante de Deus. Mas padre, olha como está o mundo, e daí? Maior do que o mundo é o nosso Deus. Maior do que o mundo é aquele que se manifesta no dia de hoje. Maior do que o mundo é aquele que nos salvou. Isso nós precisamos entender, irmãos. E quando a gente fala, mas eu sou cristão, eu sou católico, sim, mas é por isso que ser cristão e ser católico não pode ser apenas um slogan, apenas um adesivo que a gente coloca, né, no nosso carro. Porque colocar adesivo é muito fácil. Pendurar o terço é muito fácil. No retrovisor, isso é muito fácil, embora também já é um sinal também, né?
Mas não basta isso. É preciso fazer esse caminho, é preciso aceitar esse caminho, é preciso viver esta vida que é o próprio Jesus, é preciso, inclusive, se propor a viver a verdade que é Jesus. Amados, que verdade que tem aí fora? Nenhuma. Tudo que se fala, se questiona. Tudo. Nada que se fala é verdade aí fora, né? Mas para nós cristãos, para quem crê, e eu digo para você, meu irmão, se Jesus não é para você, como homem de Deus, mulher de Deus, se Jesus não é para você a verdade, o caminho e a vida, então reveja os seus conceitos de fé. Jesus é caminho, mas assim, eu vou fazendo um pedaço do caminho. Às vezes eu pego uns desvios, né? Às vezes eu busco algumas outras coisas, porque afinal de contas, veja, quando eu saio por aí buscando atalhos, é como eu estou dizendo, Jesus não é suficiente. A força dele não é capaz. Olha o percurso do que acontece aqui na manjedoura, até a cruz, e não é suficiente. Certamente o que não é suficiente é a nossa boa vontade de viver a fé, de abraçar a palavra de Deus. Cristão, quem é um cristão? Cristão é aquele que segue Cristo, que segue Jesus. Então, eu preciso seguir Jesus. Já viu aquela pessoa que uma hora segue uma coisa, outra hora segue outra, ela está indecisa, ela está confusa, ela não sabe qual o caminho que ela segue. E a pior coisa que existe na vida de alguém, porque a pessoa vai tentando construir a vida dela, e aí, sabe o que vira a vida? Uma coxa de retalho. Já viu aquelas coxas lá no interior, né? Se fazia muito aquelas coisas, um monte de pedacinhos assim de tecido, que demorava um tempo, né? E as costureiras iam fazendo aquela, ficava até bonito, tudo colorido, né? Mas é uma coxa de retalhos. Só que na dimensão humana isso significa o quê? Uma vida machucada, ferida, né? Pedaços da nossa vida, da nossa história, vão ficando por aí. E a gente nunca consegue concluir um caminho. Não consegue fazer um caminho de maneira concreta. Mas você é católico, amém? Você é católico, você é cristão. Saiba que como católicos, a igreja, ela nos propõe, amados, ela nos propõe um caminho de vida, de espiritualidade. Um caminho, uma maneira de como nós devemos nos proceder frente às realidades da vida, frente aos desafios. Então, o que nós precisamos entender é que o nosso catolicismo não pode ser simplesmente uma religião assim, água com açúcar. Eu vou na igreja, mas tudo bem, certas coisas para mim, não tem problema não. Isso é coisa que a igreja inventa, sobretudo quando a gente não concorda, né? Quando, por exemplo, deixa o padre futucar aqui um pouquinho, né? Que a igreja fala, olha, é preciso viver a castidade. Isso é coisa lá da era medieval, coisa dos inícios da igreja. Viver castidade. Hoje, em pleno século 21, aliás, irmãos, tem coisas dentro da doutrina da igreja que só os fortes se determinam a viver. Só quem realmente está disposto a tomar a cruz aqui como Jesus, e carregar, estão dispostos a viver. Porque, por exemplo, viver a castidade, viver a fidelidade, né? Qualquer que seja o estágio da nossa vida, não é fácil. Viver a santidade. Mas, padre, já tentei viver a santidade, eu tento, mas eu não consigo. Eu digo para você que se você estiver tentando viver a santidade, você já está sendo santo. É um processo. Quando é que eu vou terminar esse processo? Quando um dia na glória nos apresentarmos diante do Senhor, então nós encerraremos esse caminho.
Mas veja que nós não podemos, que eu quero dizer aqui, a gente não pode deixar de acreditar nesse livro aqui, gente. Eu não posso deixar de acreditar. Aqui está a fonte da nossa fé, da nossa vida, da nossa existência, do nosso caminhar, é na palavra de Deus. Então, assim, eu sou católico, mas eu não acredito nesse negócio que a igreja coloca. Castidade, viver, por exemplo, a virgindade, porque afinal de contas o mundo está dizendo aí hoje que é assim, já quer iniciar já as crianças numa vida sexual. Então, o certo é isso, o que a igreja diz é coisa que já passou, já não... Decida de que lado você está, meu querido. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. Mas é difícil, nunca falou que seria fácil. São João vai dizer em um outro momento para nós que quem quer ser amigo do mundo, torna-se, é forte a palavra, né? Torna-se inimigo de Deus. É para chacoalhar mesmo, mas não é minha palavra, é a palavra de Deus. E ele vai dizer, se você quer ser amigo de Deus, você não pode ficar andando por aí de beijos e abraços com o mundo. Claro, entendo que o mundo aqui, né, que a palavra de Deus está dizendo, aquilo que está na contraproposta do Evangelho. Então, por isso que quando a gente diz, eu sou católico, sou cristão, gente, ser cristão é muito mais do que nós irmos escolher uma placa de igreja e ir lá. Isso não faz diferença na vida de muita gente. Para entrar na igreja, desculpe, com todo respeito, para entrar na igreja não precisa nem ser gente. Tem uma irmã aqui que estava lá de Juquitiba, não sei onde ela está por aqui, mas lá na paróquia, até onde eu estava trabalhando nesse momento, a porta lá é interior, né? Então os cachorros entram ali, participam da missa, e tem uns que se comportam, às vezes atrapalham um pouquinho o padre, né? Se comportam maravilhosamente bem, não late, né? Ficam ali tranquilos. Então assim, que a porta esteja aberta, ele entra. É muito mais do que simplesmente ir à igreja. É se posicionar. Eu quero já encerrando aqui. Mas eu vou à igreja. Você que vem na missa. Você vem na missa. E diga ainda mais. Você que vem, por exemplo, em grupo de oração. Olha, meu irmão, minha irmã. Se a sua vida está pautada nesta palavra, aleluia, glória a Deus. Amém por isso. Eu não estou dizendo aqui que você é 100%, não, mas eu estou dizendo que você deve se empenhar. Mas, padre, estou caindo constantemente. Se empenhe. Se empenhe. Gente, ninguém se iluda. Não chegará ainda nesse momento, quando a gente fala, agora eu estou 100%, não peco mais, né? Não tenho mais tentação, não sofro mais tentações. Lembre que até Jesus sofreu tentação. A diferença é que ele não cedeu às tentações, né? O Filho de Deus. Mas veja, irmãos, que nós temos que caminhar. E caminhar não é só levantar no domingo de manhã e vir à igreja. Caminhar é entender que eu sou católico, não só no domingo, mas segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, todos os dias. Porque senão nós não conseguiremos ser a estrela que conduz as pessoas a Jesus. E eu preciso ser essa estrela. E você precisa ser esta estrela. Então nós estamos iniciando um ano, 2018. Faça o propósito diante de Deus nesta Santa Missa, de ser um católico mais autêntico. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, que ora todos os dias. Gente, é inadmissível um cristão que não ora, que não busca. Né? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, mas né, enquanto nós estamos aqui, quantos de nós, isso por exemplo, é uma orientação da igreja, quantos de nós todos os dias meditamos o Evangelho?
Quantos de nós buscamos a confissão regularmente? Quantos de nós, buscamos exercer as obras de caridade? Deus não está acusando você, mas esse é um processo que Ele vai fazer sempre. Puxar às vezes a nossa orelha para dizer, olha, volte, recomece, e será sempre assim. Por que que o pai corrige o filho? Porque ele ama, porque ele cuida. E Deus é assim. Deus é um excelente pai, mas nós às vezes somos aqueles filhos, só Deus mesmo na causa. Nós precisamos ser mais fiéis, irmãos. Eu preciso ser mais fiel. Você precisa ser mais fiel. Então, quando você hoje, no decorrer desta semana, para um pouquinho para refletir sobre isso. Como eu estou vivendo a minha fé? Que tipo de católico eu estou sendo? Aliás, não precisa dizer para os outros, mas diga para você mesmo. De 0 a 10, qual a nota que você dá para você mesmo? Espero que saia do 0, né? Se você está aqui no 0, você não está. Você não vai dar um 0, com certeza. Mas pense depois, reflita, como está a sua vida. Feche os teus olhos um instante. Ó Deus, nós queremos nos colocar mais uma vez na Tua presença e pedir, Senhor, o auxílio, a direção, a sabedoria do Teu Espírito em nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui percorrendo este caminho. Aceitamos, Jesus, o Teu projeto. Aceitamos a Tua proposta. Entendemos esta proposta. Assinamos embaixo desta proposta, esse contrato de vida cristã. Mas nós queremos ser sinceros. Você pode dizer para o Senhor, Senhor, eu preciso ser sincero, até porque não existe essa possibilidade de esconder de Deus. Nada se oculta diante de Deus. Nem os nossos pensamentos, nem os nossos desejos, nem as nossas vontades, muito menos as nossas atitudes. Meu Deus, dá-me a graça de acertar mais e errar menos. O Senhor sabe do meu propósito. Eu quero inclusive ser uma pessoa de Deus. Eu quero inclusive ser um homem de Deus e você uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Eu desejo, meu Deus, a ser inclusive como esta estrela para conduzir as pessoas a Jesus. Mas eu confesso que esta estrela muitas vezes tem se apagado. Eu confesso que esta estrela muitas vezes não tem brilhado mais. Senhor, dá-me a graça de recomeçar. Dá-me a graça, Jesus, de não parar aqui nas minhas feridas, nas machucaduras. Dá-me a graça, Jesus, de não parar nos pecados que me perseguem, me assolam. Dá-me a graça, Jesus, de não parar mais no meu egoísmo, na minha pouca vontade de progredir. Dá-me a graça, Jesus, de não parar nas fraquezas, na frieza espiritual. Deus te trouxe aqui nesta manhã, e também você que nos acompanha. E você já sabe disso, que o amor que Ele tem por você é um amor incondicional. Não importa se as pessoas dizem
que não te amam. Não importa se as pessoas têm pisado em você, têm desacreditado, têm desconfiado, mas talvez até por razões humanas. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus confia em você. Deus acredita em você. Porque as pessoas veem aquilo que os olhos físicos conseguem enxergar, e nosso Senhor não. Ele vê em você o potencial, o desejo, a vontade, o querer. Ele vê em você a essência do Filho dele. Então, você não tem o direito de desistir de você mesmo. Ah, mas eu já não aguento mais. Eu já não posso mais. Com Deus você pode. Entrega a sua vida a Ele. Entrega a direção da sua vida. Mas e os meus pecados? E o meu passado que me condena? O seu passado pode te condenar, mas Deus não te condena. Deus te abraça. Olha a cruz. Foi na cruz que Ele te abraçou. Foi na cruz que Ele te amou. E Ele se manifestou para isso, para que você não se perdesse. Não importa se os teus amigos, se a tua família, se as pessoas que te cercam, talvez já tenham desacreditado em você, não importa. Mas é preciso que você acredite em si mesmo, porque Deus acredita. O que passou, de fato é passado. Passado. Mas o Senhor está te dando neste momento, nesta missa, mas é mais uma missa, Padre, apenas mais uma missa que eu estou participando, mas é a missa onde Deus está te dando uma nova chance. É a missa onde Ele está dizendo, volte ao primeiro amor. Mas e se eu cair de novo? Eu estarei aqui para te abraçar. Não se esqueça que eu sou o seu pai. Se muitas vezes você voltar como filho pródigo, eu vou te abraçar. Mas lute. Ainda que venhas cair muitas vezes, lute, porque eu estarei do seu lado. E o meu braço é forte, eu te sustento. Mas as pessoas não acreditam mais em mim, mas eu acredito, diz Jesus. As pessoas desconfiam, as pessoas não me dão uma nova chance, mas eu te dou uma nova chance. Nesta manhã estou te dando uma nova chance. Peça o dom da fé a Deus. Aumenta a minha fé, Jesus. Aumenta, Senhor, a minha confiança, o meu desejo de buscar, de prosseguir, de não desanimar de mim mesmo. Dá-me a graça, Espírito. Espírito Santo, conduz-me. Fortalece-me, porque eu sei que já sou um vencedor, apesar das minhas quedas, apesar das minhas infidelidades. Eu coloquei a minha confiança, não foram em homens, mas foi em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E o amor dele eu já experimentei. Vejo com os meus olhos pela cruz. Vejo com os meus olhos pela manjedoura que esse amor se manifestou. Não por um tempo, não por alguns momentos, mas para sempre, para toda a eternidade. Deixe ser amado por Deus, acolhido por Deus. Bendito seja Jesus.
Nós te adoramos, nós te glorificamos. Passe a ser mais feliz.